E olha, o quadro político e cotidiano de hoje está recheado de assuntos. Vamos falar sobre as filiações de Gustavo Mendanha ao PSD, a fusão do PSDB e Podemos, que também não fluiu, e também o destino do governador Marconi Perillo, né, que ficou muito tempo aí no governo. E é claro que tem também os detalhes do cientista político Marcos Marinho. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a toda a audiência aqui da PUC TV. Uma satisfação poder voltar novamente essa semana para falar de um cenário que está a cada dia mais quente, com mexidas que até então a gente não esperava, outras que já eram meio previstas, mas é importante a gente ficar atento porque daqui para o ano que vem tem muita coisa para acontecer e isso é óbvio, mexe com todo mundo que está nos assistindo. Como é que está a situação agora do Gustavo Mendanha com essa filiação? Então, o Gustavo Mendanha estava numa situação difícil, né, de se estruturar, porque desde a sua tentativa de disputa do governo contra o Caiado, inclusive, depois do seu retorno ao MDB, agora a sua saída do MDB, ele está tentando se estabelecer como uma possibilidade para galgar um cargo executivo. Isso é um fato. Reza aí o bastidor que ele foi agora para o PSD na perspectiva de compor a chapa para o Senado, afinal de contas são 2 vagas, mas o que a gente escuta mesmo de bastidor é que a ideia é tentar garantir uma vice de Daniel Vilela. Daniel Vilela vem como provável candidato ao governo pela base caiadista no ano que vem, e se o Mendanha continuasse no MDB, isso inviabilizaria qualquer possibilidade de ser vice do Daniel. Então, passando para o PSD, eles amarram o PSD na base do Caiado. O próprio Kassab, que é o dono do partido, já diz que estará com o Caiado se o Caiado for disputar a presidência no próximo ano. Então, tendo o Gustavo Mendanha, há essa amarração mais bem costurada ainda, trazendo ainda mais o PSD do Kassab para o grupo caiadista. O que pode favorecer, inclusive, o senador Vanderlan. Né? Vamos lembrar, 2 vagas para o Senado, uma, ao que tudo indica, vai ser da família Caiado, até o momento da dona Gracinha Caiado, e a outra é o sonho do Vanderlan, poder pegar carona no palanque da Gracinha. Então, essa jogada do Gustavo, na minha leitura, foi muito mais mirando a vista do Daniel do que simplesmente tentando se garantir como um postulador do Senado em 2026. Inclusive, Marcos, o próprio presidente, né, do Podemos aqui em Goiás, o Glaustin da Focus, que é deputado federal, ele disse que encerrou qualquer tipo de tratativa que estava tendo juntamente com o PSDB. Agora, como é que fica a situação da possível chapa que já estava se organizando, mas infelizmente agora me parece que fracassou? Esse é outro caso interessante, né? Porque o PSDB é um partido que ele já vem derretendo há algum tempo e em Goiás ele está bastante fragilizado, né, Alexandre? E essa dinâmica que o Marconi estava tentando era fortalecer o partido para se lançar enquanto candidato ao governo em 2026. Em não prosperando, né, esse diálogo com o Podemos, Marconi vai ter que reequilibrar as forças e tentar direcionar para outros caminhos. Agora, quais caminhos? A gente está vivendo um contexto atualmente que há menos partidos em disputa, porque já estão havendo outras fusões e federações e incorporações, e o PSDB está ficando escanteado. Outro bate-papo de bastidor aqui hoje. Hoje eu estou só fofoqueiro mesmo da política. Reza a lenda também que Marconi está se aproximando novamente de Wilder Moraes, na tentativa de captar o PL para fazer uma composição, o que obviamente daria um pouco de, digamos assim, desgaste para a base do Caiado, porque o PL tem um partido hoje que tem condição de lançar uma chapa considerável, tem candidatos ao Senado já com grande visibilidade, pode lançar o próprio Wilder para governo ou numa composição com o Marconi tentar trazer todos os marconistas de plantão, que ainda existem muito, viu? Nos interiores, principalmente, para lançar uma chapa que poderia dar arroxo para o Daniel Vilela em 2026. Agora, enquanto isso, é engraçado também a movimentação que o próprio PT tem feito aqui em Goiás. A deputada também federal Adriana Corsi lançou a chapa como presidenta aqui do PT regional, do nosso estado. E já também, inclusive, se posicionou que vai se recandidatar como deputada federal novamente para as próximas eleições. Como que fica essa questão? Será que vamos ter algum tipo de candidato deste partido ou uma chapa unida para sair como o centro-esquerda ou a esquerda aqui em Goiás? Então, novamente o Marconi faz parte desse cenário, porque há um bate-papo que a ideia do PT seria uma aproximação com o Marconi numa perspectiva de centro-esquerda. Afinal de contas, o Marconi ele sempre teve uma característica mais de centro mesmo, então fazer um centro-esquerda junto com o PSB, como fez o Alckmin, não seria tão absurdo.
Só que o Marconi está se extremando à direita, o que para mim sinaliza que de fato ele está interessado no PL. Ele está tentando ser muito bolsonarista nas suas últimas falas, atacando o governo Lula. Então eu tiraria o PSDB dessa equação do PT. Agora, o PT, estando no poder, como está com o governo Lula, tendo a Adriana muito bem votada, tendo o Rubens, que é do seu 6º mandato, tendo deputado estadual, tendo vereadores, tem condição de lançar um cabeça de chapa também, nem que seja para manter palanque. Então eu acredito sim que no comando da Adriana vai haver uma estruturação, os partidos de esquerda tentem a confluir todos para essa proposição que vai ser costurada ainda, não tem nada claro quem seriam os candidatos, mas a Adriana tem total chance de se reeleger. O PT, na minha visão, tem chance de fazer 3 deputados federais na próxima eleição, que daria muito peso para o partido, e obviamente que sempre tem alguém que eles tiram no bolso do colete ali de última hora e coloca para dar palanque para os seus candidatos a deputado federal, a deputado estadual e a senadores também. Então eu sempre reforço, são 2 vagas no ano que vem. Agora, Marcos, vamos falar também sobre essa corrida presidencial aí que o próprio governador Ronaldo Caiado já se lançou como pré-candidato à presidência no próximo ano de 2026, quando acontecem as eleições gerais. E o próprio Caiado tem se demonstrado muito aí, socialmente falando, nas chapas, tentando buscar outros partidos políticos também para trazer esses candidatos mais próximos dele, não no sentido de ligação das chapas políticas e também das federações e coligações, mas realmente para ter essa proximidade, quem sabe conseguir mais votos. Como que, na sua opinião, é visto esse movimento de Caiado para se tornar um futuro presidente? Será que ele vai dar trabalho aí para o cenário nacional? Alexandre, a questão do Caiado é que ele enfrenta uma disputa entre vários outros players do mesmo grupamento político dele. Então, o Caiado hoje ele seria um candidato interessante para a direita, porque final de mandato, ele tem uma reverberação nacional, ainda que pequena, a gente tem que considerar isso, né? O Caiado ele é muito forte em Goiás. Depois do Paranaíba, ele não é tão conhecido. Então, a dificuldade do Caiado é se nacionalizar. E nesse processo de nacionalização, ele está enfrentando o quê? Disputa do mesmo campo político. Tem o Zema, que quer ser candidato a presidente, tem o Tarcísio, que é o sonho dourado do pessoal da direita, tem o Ratinho Júnior do Paraná, tem o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Então tem muita gente postulando essa vaga. E todos meio que numa dependência, que na minha visão, que vai diminuir daqui para o ano que vem, do Bolsonaro, que não larga o osso, que não solta a peia de ninguém. Então o que eu percebo do Caiado hoje é ele está tentando se nacionalizar, ele precisa fazer isso, ele tem que crescer a intenção de voto nos outros estados. É uma missão não muito fácil, mas é possível. Agora, se ele vai conseguir capitanear as outras forças da direita para ser, então, o líder desse grupo, é que é a dificuldade natural do processo, né? Caiado, basicamente, seria interessante encerrar uma biografia. A primeira eleição do Caiado foi a presidente, lá em 1989, um desconhecido total do Brasil. Hoje ele é bem mais conhecido. Talvez não o suficiente ainda, mas fazer uma última campanha para presidente eu acho que é bacana também, seria legal para ele. Agora, essa filiação do Mendanha ao PSD seria também já um pontapé inicial de uma união do partido com o próprio União Brasil? Como é que fica isso assim, nos bastidores da política? Então, né, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, quem está em casa, escuta bem o que eu vou falar agora. Quem está pensando na eleição do ano que vem somos nós. Os grandes caciques da política já estão pensando nas eleições de 2030. Então, a saída do Gustavo para o PSD seria, na minha visão, uma amarração muito bem costurada para buscar uma vista do Daniel já pensando em ser candidato pela base em 2030, porque o Daniel não vai poder ir para a reeleição. Da mesma forma, essa aproximação do Kassab com o Caiado agora já é uma estruturação de uma nova direita em nível nacional, pensando também em 2030. E o Tarcísio, que seria o principal player desse jogo, considerando a inteligência dele, o que eu percebo? Ele está quietinho. Ele sabe que o potencial de reeleição dele em São Paulo é muito grande. 2 mandatos em São Paulo, ele pode vir em 2030 sem nenhum concorrente, sem Lula, sem Bolsonaro no radar, podendo sim construir ou captar uma nova direita ou centro-direita aqui no Brasil. Porque o Tarcísio não é tão extremista como os bolsonaristas mais radicais. Então eu acho interessante a gente observar que quem está olhando para o cenário de agora somos nós, estamos de fora, estamos participando. Mas quem dá as cartas no jogo já está contando com 26 e com 2030, pessoal.
É isso aí, viu, gente? Ó, tudo que tem sobre política e cotidiano é sempre aqui às quartas-feiras com o Marcos Marinho. Marcos, novamente, muito obrigado por trazer essas atualizações. Como você disse, até brincando, né? O fofoqueiro dos bastidores Hoje políticos aqui do TJ Goiás. Obrigado novamente, meu amigo. Agradeço, convido a toda a audiência para assistir a gente do Política e Cotidiano, toda terça-feira, 22h30, aqui na PUC TV, e tem reprise no sábado, 12h30. Tá lá fazendo almoço, coloca na PUC TV e bora bater um papo com a gente sobre a política que mexe com a sua vida.